Mais Saúde, o programa de saúde da Terceira Via. Tenho o prazer de ter aqui conosco hoje o Dr. Abdala Dib Shakur. O Dr. Abdala é ginecologista e mastologista e, além de ter feito mestrado, estar cursando o doutorado, o Dr. Abdala ainda está se especializando mais ainda em problemas de saúde da mulher. Ou seja, que o Abdala é um daqueles médicos que nós chamamos de devorador de livros, não é? E para nós é um prazer muito grande e tenho certeza que é uma reunião que nós fazemos aqui de extrema utilidade para vocês, particularmente para as moças, as adolescentes, as mulheres do nosso município e do nosso norte fluminense, ouvir os seus ensinamentos sobre essa questão. Primeiro, muito obrigado por vir aqui, Abdala. Eu queria começar fazendo uma pergunta, Abdala, que eu, como epidemiologista, percebo. Nós estamos vendo que o câncer, a cada dia, ocupa uma posição de maior destaque como causa de morte no nosso país. E dentre essas causas de morte, nós temos, evidentemente, as cardiovasculares, as causas externas, mas as neoplasias. O câncer tem tido um peso muito impactante no perfil epidemiológico do nosso país. O que você tem a nos acrescentar com relação ao câncer na mulher? Bom, antes de tudo, gostaria de agradecer ao convite, ao professor César Ronald, e a toda a equipe, a produção do Mais Saúde. O convite é muita honra poder estar aqui, poder trocar algumas ideias conjuntamente com o nosso nobre colega. O câncer se reveste de grande importância, logicamente, em todos os aspectos, especialmente na mulher. Eu me permito, antes, tecer alguns comentários demográficos a respeito do que vem acontecendo, porque existe, na verdade, um aumento da população. Se nós observarmos de 1800 para cá, a população demorava muito tempo para se duplicar em quantidade. Só para você ter uma ideia, nós chegamos a 1 bilhão de habitantes em 1800. E bastaram-se 100 anos para que nós, em 1900, para que a gente chegasse em 2 bilhões de habitantes. Essa taxa de duplicação aumentou, por quê? Porque em função dos benefícios de saneamento, do antibiótico, do diagnóstico, do tratamento, que sobrevieram em função da Revolução Industrial, enfim, das melhores condições de vida da população, implicando numa diminuição da mortalidade infantil e do aumento da expectativa de vida. E isso permitiu com que o aumento da população ocorresse. Então, nós estamos caminhando desde 1800 numa taxa de duplicação num período cada vez menor. Então, o que antigamente levou 1800 anos a partir do nascimento de Cristo para chegar a 1 bilhão, agora nós duplicamos em 2 bilhões, em 3 bilhões, em 6 bilhões, uma velocidade muito menor do que essa. De tal forma que a expectativa é de chegarmos em 2050 com 10 bilhões de habitantes. Então, à luz desse incremento populacional, e também o envelhecimento da população, há de se esperar que os diagnósticos de câncer aumentem numa proporção igual. E é isso que ocorre com câncer de maneira geral. E, logicamente, impacta na mulher, uma vez que esse incremento populacional, além de ocorrer basicamente nos países subdesenvolvidos, porque nesses países subdesenvolvidos não existem campanhas, programas de planejamento familiar adequado, então esse incremento da população se dá basicamente nos países mais pobres, onde justamente não há recursos, riqueza suficiente para suportar, em questões de saúde, de alimentação, de segurança, trabalho, em todos os aspectos, esse aumento da população. Então, fica uma população desassistida e aí o câncer aumenta em função de que há um aumento do envelhecimento da população sem que haja um tratamento correspondente, um programa de diagnóstico e de prevenção adequada. E aí, no mundo inteiro existe um aumento da incidência basicamente de todos os cânceres. E no que diz respeito ao câncer da mulher, o carro-chefe é o câncer de mama. E é o câncer que ganha destaque em todo o mundo. Existe um programa chamado Globocan, de 2012, em que verificou a incidência de câncer em mais de 180 países, incluindo o Brasil, em que ficou constatado que o câncer de maior incidência mundial
é o câncer de mama. E isso tanto nos países desenvolvidos quanto subdesenvolvidos. Isso ocorre no Brasil também. É o câncer que maior incidência é justamente o câncer de mama. E a diferença entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos é que a mortalidade nos países subdesenvolvidos é alta, enquanto nos países desenvolvidos a mortalidade é baixa. Por quê? Porque o diagnóstico é precoce. Eu vou pedir, Abdala, que você repita para os nossos telespectadores esse último conceito, essa última reflexão sua sobre a diferença de mortalidade, uma vez que a morbidade é universal. É universal. Mas a mortalidade é maior nos países de África, Ásia e Latinoamérica. Por quê, Abdala? Porque justamente é o que eu estava me reportando. Nesses países subdesenvolvidos, o crescimento da população é em progressão geométrica. Enquanto o crescimento da riqueza para suportar esse incremento é um crescimento aritmético. E, logicamente, há um descompasso, uma desritmia entre o crescimento populacional, o incremento populacional e o envelhecimento da população, sem que haja programas adequados, com suporte financeiro, com vontade política, para se diagnosticar as doenças que sobrevêm. Ou seja, nós temos a mesma quantidade de câncer que outros países, mas nós não fazemos diagnóstico precoce e não fazemos intervenção terapêutica mais imediata. É isso aí. A Organização Mundial de Saúde, César, estipula que 1/3 do câncer seria prevenível se existissem medidas adequadas, se fossem implementadas medidas adequadas de prevenção. Outro 1/3 seria adequadamente diagnosticado e tratado se fosse diagnosticado precocemente. E o outro 1/3 teria um alívio das repercussões em função paliativas, em função do diagnóstico ser mais recente, mais precoce. Então, na verdade, o que faltam são medidas adequadas, tanto de prevenção quanto de diagnóstico precoce, que são aspectos diferentes. Há um pouco de confusão da população quando se fala em prevenção e diagnóstico precoce. A prevenção objetiva, você identificar os fatores de risco e diminuir a suscetibilidade e o contato da população a esses fatores de risco. Né? Então, a suscetibilidade, por exemplo, são as vacinas, por exemplo, com a vacina contra HPV, que é uma medida de prevenção, porque você diminui a suscetibilidade da pessoa para desenvolver um determinado câncer, que no caso o câncer do colo uterino. Diagnóstico precoce é diferente, significa você implementar medidas para diagnosticar um câncer numa fase bem inicial da doença, na qual o prognóstico é muito bom e a cura sobrevém de maneira substancial. Isso seu objetivo é em cima de uma população de risco para um determinado câncer, como o caso do câncer da mama, câncer do colo uterino. E, basicamente, também em pacientes que têm sintomas da doença, né? São pacientes sintomáticas, né, que já mostram alguns sintomas, então a intenção é diagnosticar a doença bem no iniciozinho. Isso é um diagnóstico, são medidas de diagnóstico precoce, que são implementados também rastreio, quando se fala assim, vamos fazer um exame de rastreio. Rastrear a população é rastrear uma população assintomática, sem sintoma nenhum, no entanto, que possui risco para uma determinada doença. Então você excetua aquela população e submete ela a exames de rotina para que seja diagnosticada uma doença na fase bem precoce. Terminamos aqui o nosso primeiro bloco, depois dessa explanação do professor Abdala, e eu vou deixar uma pergunta para que o Abdala nos responda no segundo bloco. Abdala, quais seriam os fatores de risco de maior peso na incidência de câncer na mulher de uma forma geral? Retornamos em seguida com o segundo bloco do Mais Saúde, programa de saúde da Terceira Via.